A felicidade não está no fim, mas no caminho. E é com esta frase que nós vamos dar início ao capítulo 6, chamado Trilha da Vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fer Sugano. Nós estamos conversando sobre o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, Soluções Bíblicas Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. E aí, eu já quero convidar você para ler aqui comigo algumas passagens, a gente parar, conversar, trocar algumas ideias aí referente ao texto. E eu tenho certeza que esse título, Trilha da Vida, vai mexer bastante com a gente, sabe? Então, vamos conversar aqui nos comentários, tá bom? Assim a gente também vai se conhecendo. O autor já começa nos falando sobre o que é essa jornada da vida, como é que a gente se desprende dela, como é que a gente se inicia nela, e fala sobre a comparação dessa jornada mesmo da vida como uma estrada, sabe, pelo nosso caminho pessoal. E cada um de nós estamos correndo esse caminho pessoal. Eu, meu vizinho, seus amigos, seus pais, se você tiver, sua avó, seu irmão, todos nós estamos nessa jornada da vida, nessa estrada. E ele fala como se não tivessem placas de sinalização. Então, será que a gente está perdido? Nem sempre, né? E ele coloca aqui que ele foi fazer ele não fala em peregrinação, é que no caso eu sou católica, né? Ele é evangélico e respeito muito, né, a forma com que ele coloca aqui. Ele foi fazer essa via sacra lá em Jerusalém, a cidade onde Jesus morreu e ressuscitou. E então ele fala que algumas dessas estações em que Jesus caiu demonstra aqui a fragilidade dele em necessitar de uma ajuda, e ele foi ajudado pelo Simão Cirineu, que estava passando naquele momento e o ajudou a levar a cruz. Então imagina, se até Jesus precisou de alguém para ajudá-lo, quem dera nós, seres humanos. Alguma vez na vida você já precisou de ajuda? E eu digo isso porque de repente, vai saber, às vezes você não precisou, você conseguiu sozinho, mas eu acho muito difícil a gente seguir sem a ajuda de ninguém. Então talvez esse seja também uma forma de pensar e repensar a nossa vida, se de repente em algum momento da vida você precisou dessa ajuda. Você lembra quem foram as pessoas que te ajudou? Em outro ponto do texto, o autor nos faz lembrar sobre as paradas das nossas trilhas da vida. Uma viagem, por exemplo, que a gente faça e a gente precisa ter alguns pontos de parada para descansar ou comer alguma coisa. Nesses momentos, a gente pensa onde é que a gente está, a gente se identifica o lugar ou não. E ele fala aqui que é importante a gente entender onde é que a gente está situado no momento, sabe? E faz algumas perguntas para a gente poder refletir. Eu vou falar para vocês agora e vocês vão pensando aí comigo, tá bom? Ele pede para a gente fazer essas perguntas para nós mesmos. Então, a primeira: ainda estou no início de tudo que tenho para viver? 2. Estou na metade do caminho? 3. Dá tempo de recalcular a rota se necessário? 4. Tenho forças e ajuda suficientes para completar a carreira? E 5. Eu sei qual é o fim dessa estrada? E aí? Reflete um pouco aí também sobre a sua atual parada na vida. E eu vou refletir aqui com a minha também. Alguns pontos interessantes que o autor nos prepara aqui para falar sobre fases da vida, sobre processos e fases. Ele diz que muitas pessoas se sentem estagnadas e paradas, e aí por isso que também ele fala sobre essa questão da jornada da vida ser como se fosse uma estrada em que nós fazemos paradas. O problema é que muitas pessoas se sentem paradas, e eu mesma me sinto travada em algumas dessas daí. E aí, como eu tô também
trabalhando isso com vocês e aprendendo, ensinando, nós vamos aprender juntos o que é isso que ele relata aqui. Porque com todo esse conhecimento do Tiago, ele vem nos trazer aqui, diante dos atendimentos o que várias pessoas relataram para ele no decorrer desse tempo. E muitas delas falaram assim: aqueles que conseguem relacionar o fato de estarem estagnados a alguma dificuldade específica, dizem que é porque foram demitidos do emprego, ou porque tiveram um problema na infância, ou porque são mulheres que foram deixadas pelos maridos, entre outras situações. E aí, daí o determinado momento em que ele fala pra gente entender onde é que nós estamos parados nessa trilha, ter esse autoconhecimento, para que a gente possa sair dessa parada. E ele vai compartilhar aqui com a gente tudo isso que é fruto de estudo e pesquisa. E ele fala muito sobre que pediu muito a Deus sobre o dom da sabedoria. E acredita que Deus o deu a ele, tanto pelos atendimentos dele, a forma com que ele trabalha, de tudo que ele estudou e compartilhou com as pessoas os atendimentos que ele fez. E coloca uma frase aqui de um texto judaico que diz: covarde é aquele que não abre novos caminhos na vida, nem emprega suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. E de acordo com essa sabedoria milenar que ele nos traz, que é a Bíblia, esses ensinamentos bíblicos que ele fala, ele cita o Saulo, que virou o apóstolo Paulo. No entanto, antigamente ele perseguia os cristãos, e depois que ele conheceu a pessoa de Jesus, ele deixou tudo para trás e seguiu numa nova jornada com Jesus. O Tiago nos deixa muito claro que para ser um especialista em pessoas é muito importante nós entendermos muito sobre nós mesmos. Agora, gente, o Tiago fala sobre fases e processos que a gente precisa passar nessa jornada da vida, nessa estrada, e identificar muito sobre nós mesmos, ter esse autoconhecimento, para que a gente saiba onde é que nós estamos parados em alguma situação aí, tanto eu quanto você aí que está me ouvindo, hein, me acompanhando. Vamos conversar aqui. Então ele fala sobre 6 fases. Quais são elas? Eu vou falar todas e depois a gente vai conversar um pouco sobre cada uma delas, tá bom? A primeira fase é aprendizagem e modelagem. A segunda fase, tentativas e frustrações. Fase 3, descoberta de propósito. A fase 4, aperfeiçoamento e treinamento. A fase 5, alinhamento da comunicação. E a fase 6, resultados. Bora falar um pouco sobre cada uma delas? Então vem comigo. Mas antes eu quero pedir para você, se você ainda não for inscrito no canal e estiver gostando do conteúdo, pelo tanto que eu tenho entregado, te agradeço muito. Deixa seu curtir aqui, inscreva-se no canal, deixa um comentário aqui pra gente se conhecer, nem que for um oi, tá bom? Ajuda demais. Obrigada, gente. Achei melhor colocar os óculos, gente. Essa minha rinite aqui acaba deixando os olhos um pouco cansados, sabe? Então vamos lá. A primeira fase ele fala sobre aprendizagem e modelagem, e nisso aqui ele está falando sobre que a infância nos modela. As pessoas com quem a gente conviveu, a gente modelou essas pessoas, seja um pai ou um tio ou alguém da sua família aí, algum amigo, alguém que você conviveu. Eu não sei qual é a sua situação, tá bom? No meu caso, por exemplo, eu fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, meus irmãos. Eu tinha admiração por tias, por primas, e todas essas pessoas que fizeram parte da minha convivência, eu as modelei. Então ele fala aqui que a primeira coisa, a infância nos modela, acredite ou não, e tem gente que ainda acha que não. Então quando vocês conversarem com alguém, vocês vão perceber que isso é uma realidade, a gente modela. E ele fala aqui que essa fase de modelagem pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E aí você imagina aí que eu vou te dar um exemplo aqui que ele nos deu. Sobre a gente ter modelado um certo tio que quando era pequeno, você teve como modelo, porém ele era uma pessoa espertinha e aquilo acabou se tornando um modelo negativo para você. Imagina aí essa situação.
Outro, por exemplo, você tinha um modelo a partir de um pai provedor, só que ele era violento e ele batia na sua mãe. Então isso era algo que aparentemente era bom, mas se tornou ruim. Era uma bênção, mas se tornou uma maldição. É nisso que ele quis dizer. E assim a gente vai andando pelo caminho da vida, vai fazendo essas paradas e vai entendendo que esse conhecimento aí por meio do comportamento que ele diz no livro. E uma coisa é certa, você passou por modelagem e aprendizagem, outra coisa garantida. As pessoas que exerceram essa influência sobre você não eram perfeitas. Então, pensa um pouco, volta lá atrás na tua infância, o que é que aconteceu, com quem você conviveu, porque certamente você modelou alguém e se de repente você não tratou isso com pessoas especialistas, no caso do Thiago, que ele é tanto pastor quanto coach, ou psicólogo, talvez você ainda esteja parado lá naquele raciocínio que você tinha e não consegue ir para frente. Eu também tenho minhas situações, também passei aí por terapia, passei por mentoria e elas já conseguiram destravar algumas coisas, outras ainda estou destravando, é um processo, tá, gente? E muitas vezes a gente pensa aí que é algo que vai rápido, mas não, sabe? Ainda mais quando a coisa é com a gente precisa realmente ir devagar e entender todo esse processo para que a gente se cure nele. E esse processo é também de autoconhecimento para que a gente possa nos entender e entender as pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Então, muitas vezes quando a gente fala assim, aquela pessoa não é legal, ela tá tendo uma atitude equivocada, que a gente não tá gostando, por que será? Pensa assim, por que será que ela tá fazendo isso? Porque certamente deve ter alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa que a faz tomar essa atitude. E se ela não tratou, ela deve estar tendo algumas dificuldades em lidar com isso. Não quer dizer que vai ser sempre assim, porque o nosso comportamento ele pode ser mudado, alterado para melhor, mas muitas vezes as pessoas ainda não têm essa consciência do que é que aconteceu lá atrás para poder modificar esse presente e melhorar tanto o presente quanto o futuro, entende? Por isso que na sabedoria milenar o Thiago colocou aqui, não julgueis para que não sejais julgado. Nós não conhecemos o passado dessa pessoa, o que ela construiu. Então, se a gente só ficar julgando o que está acontecendo na vida dessa pessoa, a gente pode sim ser alguém que está maltratando ainda mais essa pessoa, ao invés de ajudar, sabe? É o que eu sempre falo, né? Gente para julgar, para ofender, para humilhar, muitas vezes aparece, mas gente para incentivar são poucas. Então toda vez que você tiver oportunidade, faça isso. Se é que você já não faz, né? Coloca aqui nos comentários para mim também saber como é que você lida com essa fase na tua vida. Outra frase que ele destaca aqui é: a vida é como uma bicicleta, para manter o equilíbrio basta sempre seguir em frente. Essa frase é do Albert Einstein. Fase 2. Tentativas e frustrações. O autor nos conta aqui que ele passou por algumas privações quando ele estava na fase da infância e algumas dessas coisas que ele passou o fez crescer e pensar que quando ele fosse maior, lá na juventude, sei lá, ele ia abrir um negócio dele, ia ter o próprio negócio, que ele não ia depender mais de ninguém. Então essa modelagem que ele fez o trouxe até o momento presente, só que nem tudo saiu da forma com que ele queria. O negócio dele quebrou, ele quase assim faliu, ele conta, e a única coisa que o sustentou foi a família. Sustentar no sentido de ancorar, apoiar, sabe? Deixar ele ali de uma forma com que ele se sentisse protegido e amado. E voltando um pouco, a primeira fase, que é a da modelagem e aprendizagem, ele diz que é aquela fase em que nós saímos da barriga da nossa mãe. E aí depois ali pela adolescência até a fase adulta que está essa tentativa e frustração da fase 2. E muitas pessoas se sentem perdidas. E o mais interessante é a idade em que isso acontece. Ele relata aqui pra gente que a fase 2 está entre 30, 40 ou 50 anos de idade.
Muitas pessoas ainda não sabem o que querem da vida. Olha só que interessante, gente. A gente pensa que muitas pessoas ali estão totalmente definidas nas suas carreiras, na sua vida, e estão felizes, estão fazendo o que gostam, ganhando dinheiro, sendo felizes. E não é bem assim. Tem muita gente ainda que não sabe onde estão. Isso não é uma coisa muito bacana, né? Se a gente for pensar no sentido de que o tempo passa e a gente precisa descobrir mesmo naquilo que a gente mais se identifica para poder levar a vida. Embora eu também penso que a vida não é só títulos. Você precisa ter algo ali financeiramente em que se agarrar, porque aquela história dos boletos não se pagam sozinho, não é, gente? Mas existem um grande número de pessoas que não sabem. Aquela pessoa que decidiu fazer uma faculdade, ele vai relatando aqui algumas situações. A pessoa que entrou na faculdade, lá, jovenzinha, não tinha a mínima ideia, não tinha certeza do que ia fazer, tentativa e frustração. Aquela pessoa que começou um estudo, seja lá qual for, ou então tentou abrir um negócio igual ele tentou, ou muitas vezes não sabe se vai dar certo, tentativa e frustração. E é nessa fase que a gente começa a estudar mais, começa a entender mais como funcionam as coisas, começa a nos entender melhor e buscar também esse estudo bíblico, buscar a Deus, porque a gente se sente tão angustiado, tão chateado com a situação, que a gente começa a ganhar mais coragem, de uma certa forma, vontade de correr atrás de tudo aquilo que a gente perdeu. E é nessa fase 2 que a gente consegue descobrir o nosso propósito, aquilo que a gente realmente ama, e começa a perseguir para sair dessa parada de ônibus que ele diz aqui, essa parada que nós ficamos pelo meio do caminho. E embora muitas pessoas pensem que o Tiago sempre teve uma vida boa, não, o autor fala que ele teve uma experiência bem traumática, que ele já falou aqui, por conta das situações que ele passou e quase faliu a empresa, que se não fosse a família dele, ele não estaria onde ele está hoje, não teria recomeçado. E ele coloca aqui, gente, uma situação, presta atenção, por favor, presta atenção, que é muito importante isso, para todos nós, tá? Ele fala, existem duas coisas boas em chegar ao fundo do poço. Uma, não dá para descer mais que isso. 2, o único lugar para o qual dá para olhar é justamente para cima. E aí eu falo que para cima, nos dois sentidos, né? Tanto que se você tá lá no fundo do poço, você tá no fundo, você vai olhar para cima. E outro para cima que eu falo é para Deus, porque a gente se sente tão mal que a gente sente a necessidade de ter algo divino, algo maior que nós, para acreditarmos. E no caso, eu penso que é Deus, que sempre está ali por perto para nos ajudar. Aqui nós não estamos lendo todo o livro, tá? São algumas passagens, nós estamos conversando, então eu super recomendo que você compre o livro quando possível, se você desejar, se você realmente gostou. E se você realmente gostar, você pode também comprar aqui com o meu link, eu sou associada da Amazon. E aí, se você comprar com o meu link, você não paga mais nada por isso, e você vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Está aqui na descrição. Fase 3. Descoberta de propósito. E aqui, gente, eu conheço muita gente que ainda não sabe qual é o seu propósito. Eu mesma demorei para entender e ainda estou aqui no processo. E tem muita gente que já ficou muito triste, que eu vi, que eram pessoas que tinham mais de 30 anos e não sabiam. Mas viu que a gente descobriu lá na fase 2 que essa tentativa e frustração tá ali entre os 30, 40, 50 que ele menciona. Então vamos tentar se acalmar para quem já chegou até ali, e mesmo quem passou, para quem tá antes, porque tudo é um processo e cada um tem o seu tempo de amadurecer e florescer. O importante é a gente continuar caminhando e não ficar muito tempo estacionado. Isso também é uma tentativa minha, tá, gente? Tentativa e frustração minha mesma, de estar buscando algo para minha vida. Também estou neste processo, e junto aí com quem acha que está perdido e parado no ônibus. E ele fala aqui, existem pessoas que passaram 50 anos de idade, mas ainda estão na fase 2, ou seja, calma, a gente
vai se encontrar de alguma forma e vai seguir adiante. E ele coloca aqui algumas perguntas. Aceitar ou negar uma proposta? Com quem devo andar e de quem devo me afastar? Qual é o próximo passo? Ele é um treinador de pessoas e ele se viu aí entre várias questões, várias dúvidas, várias perguntas que foram norteando ele. E ele fala que com a descoberta do propósito, tudo facilita na vida, a gente se sente realmente até mais feliz por isso. O autor comenta que o Martin Luther King tinha, por exemplo, a igualdade social e racial como o propósito maior dele, tanto que vem a repercutir até hoje. A gente sabe quem é Martin Luther King, pelo tanto que ele lutou pelas pessoas e por ele mesmo. Então, o Tiago nos dá uma dica aqui, uma recomendação mesmo. Descubra as suas habilidades, o que deixa você revoltado. Analise o que você fala e aquilo que as pessoas querem ouvir. Encare os processos da vida e você estará no caminho para desvendar o seu propósito. Então vamos lá, gente, não vamos parar, não vamos desistir. Eu sempre falo aqui que minha missão de vida é incentivar as pessoas a ressaltarem o que é de melhor nelas. Então vamos juntos nessa construção. Quero muito que você também encontre esse propósito de vida para você ser feliz, tá bom? E ele tem aqui um desenho detalhado que fala como a gente pode também se inteirar deste momento para descobrir o propósito. Então, ali no centro está propósito, depois em cima, o que eu quero fazer, embaixo, qual é o meu público, do lado, do que o mundo precisa, do outro lado, o que as pessoas querem de mim. E foi pensando nisso que o ajudou com várias situações e ele trouxe um exercício que eu também vou falar, porque senão parece que vai ficar um tanto incompleto alguma das perguntas que ele se fez para alinhar com o que ele vinha vivendo naquele momento. Ele queria ser reconhecido como escritor. As pessoas que o viam como um pastor e um mentor. E o mundo precisava de instrução e conhecimento. Então, o público dele era constituído tanto por 70% de cristãos, católicos e evangélicos. E os outros 30% de pessoas sem religião, mas que buscavam desenvolvimento pessoal por meio de instruções bíblicas. Então, ele decidiu usar esse material que ele tinha, esse exercício, para norteá-lo e entender que ele precisava aplicar a ferramenta para ele mesmo. E ele descobriu que ele deveria diminuir mais a questão dele ser escritor, porque o que as pessoas precisavam mesmo era de palestras e pregações. E assim ele segue até hoje. E ele falou que ele não deixou de escrever livros. Esse livro mesmo que nós estamos lendo, Especialista em Pessoas, ele demorou 1 ano para escrevê-lo. E ele fala que faz parte da missão dele de cumprir, né, ali o propósito dele. E aí ele começou a viver de fato o destino dele intensamente. Fase 4. Aperfeiçoamento e treinamento. Então, quando o autor descobriu o propósito dele, ele começou a investir ainda mais na carreira dele. Ele começou a ler de 5 a 10 livros por mês. E aí você hein? Você tá lendo bastante, não tá? Vamos lá, gente. E aí ele começou aqui a recapitular também os pontos. Vamos recapitular junto com ele. A trilha da vida, então, começa com aprendizagem e modelagem. E aí quando você aprende muitas coisas e é moldado por pessoas, tudo isso de forma inconsciente, nessa fase 1, a trilha da vida. A fase 2 começa as tentativas e frustrações, nas quais nós experimentamos muitas coisas e erramos diversas vezes. E em seguida nós entramos na fase da descoberta do nosso propósito de vida, e é nessa hora que a gente começa a viver de verdade a nossa vida, pois até então nós só estávamos tentando viver a vida dos outros. E aí, com toda essa recapitulação, nós chegamos na fase 4, que é o aperfeiçoamento e treinamento, e ele fala aí que é muito importante o alinhamento da comunicação, que está lá na fase 5, que vem logo aqui após essa fase 4 de aperfeiçoamento e treinamento, porque ele fala que não basta só ser, tem que parecer também, né? E aí ele
coloca aqui um exemplo. Se você fosse milionário e tivesse que contratar um guarda-costas para o seu filho, você convidaria um soldado BOP, lá do Batalhão de Operações Especiais, ou um soldado comum do quartel? E aí, muitas pessoas das quais ele fez essa pergunta falou que alguém do BOP. E então ele perguntou, e por quê, gente? E aí o pessoal falou, todo mundo gritou, treinamento. Porque o BOP é conhecido por ter muito treinamento. Então, assim, nós também que estamos buscando esse nível maior em ser especialistas de pessoas e entender todo esse processo para que a gente também atinja um nível de sucesso de ser especialista de pessoas. E ele fala que o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. O que vai fazer você ser escolhido pelo seu público e principalmente se manter de pé nos dias difíceis é o seu nível de treinamento. E muitas vezes a gente cai naquela situação também, quem tem um namorado ou é casado, igual eu sou, muitas vezes o seu cônjuge, seu companheiro, ele não vai entender o que é que você está fazendo, o que é que você está desenvolvendo. Pode até questionar ou de repente não se importar muito, ou então ele já está tão desenvolvido que ele não está entendendo ainda por que você está lá atrás, sabe? E aí o Thiago fala aqui que a gente pode ter um conflito no nosso 2 em 1, lembra? Que essa fase é muito importante de entendimento entre duas pessoas, a sua família, o casal, para que nós sejamos muito mais felizes, tenhamos sucesso nesse caso. E ele fala que talvez seu cônjuge nem tenha descoberto o propósito da vida dele ainda. Não julgue, ajude. Olha a importância disso. E ainda mais, na trilha da vida, valorize aqueles que tornam a sua caminhada mais fácil. Coloca aqui no comentário se você teve esse apoio de pessoas perto de você. Fase 5. Alinhamento da comunicação, e essa é a tão esperada que a gente falou e que o autor nos diz sobre não só apenas sermos, mas parecermos, dentre tudo aquilo que já foi falado nas outras fases, e agora ele traz aqui para a fase 5 o alinhamento dessa comunicação, que ele fala que tem tudo a ver aquilo que a gente comunica no nosso propósito. Está tudo relacionado também ali nas redes sociais, onde as pessoas veem o que a gente fala, o que a gente publica, se aquilo está, vou falar casando, tá? É uma forma mais simples aí que eu encontrei, está tendo coerência com a nossa vida, se a gente está conseguindo também passar essas informações de quem nós realmente somos, o que é que nós realmente estamos vivendo e oferecendo, distribuindo nessas redes sociais, porque talvez de acordo com uma postagem que a gente faz, o Thiago já fez isso, ele fala que as pessoas podem definir, escolher seguir ou não, continuar seguindo ou não a vida, o nosso trabalho. Então ele diz, tudo que você publica em suas redes sociais define quem você é e seleciona o seu público, então cuidado, eu também tomo bastante cuidado. Eu tenho as minhas redes, o Instagram, que é o @fersugano, e tenho lá o LinkedIn, Fernanda Bassi Sugano. Tenho outras redes também, que são todas linkadas aqui na descrição, peço que vocês deem uma olhada, por favor. Algumas ainda estão em construção, estão caminhando, mas eu sempre procuro ter uma certa coerência. O meu Facebook eu deixo lá para família e amigos, mas também tenho tomado muito cuidado naquilo que eu coloco. Eu sou uma pessoa bem expressiva, divertida aos olhos das pessoas, mas também tenho ali os meus momentos de fraquezas, né, de tristezas, mas estou sempre colocando o que eu sou, é o que eu tento representar aqui para vocês, é o que eu tento trazer realmente para que vocês vejam quem é a Fernanda, que tanto está se apresentando aqui para vocês e elevando também pelas coisas que eu passei na minha vida. Houve tristezas e alegrias, tá? E aí eu trago aqui realmente aquilo que eu vivenciei para vocês. Ele fala pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente vai postar nas redes, porque se isso vai agregar ou não na nossa vida, como é que os seguidores entenderão essa foto, essa fala, se corresponde de fato ao nosso propósito, sabe? E traz uma frase: tudo que você faz comunica alguma coisa.
Cuidado com isso. Ainda comenta que nossa comunicação nos define, atitudes, relacionamentos, vestuário, vocabulário, tom de voz e por aí vai. Ele conta que até para ir ao supermercado ele toma cuidado com a imagem, porque se alguém pegar ele lá, de repente, de qualquer jeito, pode ser que fala, ué, mas o Thiago, né, aquele pastor, o coach, o treinador, e aí ele fala que ele sempre precisa fazer isso em respeito às pessoas, para que ele continue alinhado à comunicação dele. E ressalta, sim, vivemos para os outros, não para nós mesmos. E nos deixa a pergunta, e você, percebeu que precisa alinhar alguma coisa em sua vida? Você tá gostando do conteúdo que eu tenho trazido aqui? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu curtir? Deixa nem que for pelo menos um oi, Fer, pra gente se conhecer, pra gente conversar. Tenho me esforçado bastante para trazer esse tipo de conteúdo pra cá e tenho certeza que vai ser proveitoso pra tua vida, assim como é pra minha, tá bom? Fase 6, resultados. E como é que a gente identifica tudo isso? Assim perguntaram lá pro autor e ele disse... A forma com que ele identificou tudo isso foi o aumento de convites para ministrar palestras, mais seguidores nas redes sociais, prosperidade financeira e todas as coisas boas que começaram a vir na direção dele. Tudo isso foi porque ele passou pelas 5 fases e chegou ali nesses resultados. Então as pessoas perguntam para ele, como é que eu vou saber, Thiago, em que fase que eu estou? E aí ele fala que a base aqui é simples, você está antes ou depois da descoberta do propósito. E assim você consegue entender em qual fase você está. E você aí que está me assistindo, está conversando aqui comigo, coloque aqui nos comentários qual é a fase em que você está. Você já identificou? E então quando ele chega na fase 6, a fase final dos resultados, ele fala que calma lá, que não para por aí a situação, que tudo parece que está indo muito bem nessa etapa da trilha, mas não, tem distração, tentação, conflito emocional, desgaste físico, mental, inveja, haters e muito mais críticos se intensificam nessa fase, e a gente entende que é porque a exposição aí em meio ao caminho, tudo que foi conquistado, as dificuldades que ele superou, é exatamente por isso que as pessoas começam a avisá-lo como algo ou alguém que está se destacando e começam a fazer questionamentos também por parte dessa pessoa, desse profissional que está aí em evidência. Agora ele cita aqui os conflitos desnecessários que a gente não precisa passar quando chegar nessa fase de resultados, que é, às vezes, não é que a pessoa está deixando você de lado, por exemplo, é que ele está em outra etapa e não entende bem o seu momento. Então precisamos entender a trilha da vida. Ou seja, ele conta aqui que muitas vezes, que ele tem muitas amizades, conhece muitas pessoas e cada pessoa ele entende que está numa fase da vida. Então, se ele está lá na fase 6 de resultados, ele fala assim que é pra gente não ficar conversando sobre coisas de nível em que a outra pessoa não está, entende? Eu acho que também que é importante, porque as pessoas podem não entender aquilo. Se ele está ali falando sobre os treinamentos dele, sobre os resultados que ele está colhendo, as pessoas talvez possam não entender e vai achar que é algum tipo de provocação, inveja, ciúme, comparação, e ele fala justamente para não despertar esses sentimentos nas pessoas sem necessidade. E quando ele encontra pessoas da convivência dele, de amizade de infância ou adolescência, em que não estão na mesma fase, no mesmo nível que ele diz que conversa com todo mundo, dá risada, brinca, fala, fazendo piadinhas, brincando ali sobre as fases que eles viveram, mas se contenta ali nesse ponto justamente para que as coisas não se distorçam e as pessoas entendam isso como alguma afronta. Ele não usa essa palavra, eu que tô falando aqui, porque geralmente as pessoas podem não entender e se sentir um pouco afrontadas mesmo, confrontadas, talvez seja isso, essa também é a palavra. Já sobre espiritualidade, ele fala assim que a fé dele é aquele alicerce ali, tanto da vida pessoal dele como da profissional,
e que faz muito sentido para ele estar conectado a algo maior. E ele fala por essas estatísticas que a trilha da vida, sem estar conectado a essa experiência, né, de espiritualidade, a algo maior, não faria o chegar até onde ele está, até porque olha o tanto de coisas que ele passa e outras pessoas passam, a gente passa para chegar até nessa fase de resultados. E destaca uma frase aqui: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos nos apegar a essa espiritualidade para que a gente consiga ficar com a alma leve, reconfortada, confiante e seguir adiante aí nos nossos objetivos com a nossa missão de vida, nosso propósito, e sermos mais felizes por isso, porque dinheiro é um caminho, ele não traz a felicidade, ele te facilita algumas coisas. E é muito isso também que o Tiago vem falando, o autor do livro, especialista em pessoas, e nos direcionando ali para essa verdadeira felicidade mesmo, diante do nosso propósito. E destaca aqui a importância do caminho, que o caminho realmente não é o fim. Então, ele fala que foi no caminho de Damasco que Paulo teve uma visão e mudou a sua trajetória. E foi salvo mesmo, né, se a gente for analisar as escrituras sagradas, por Jesus. E começou a deixar aquela vida que ele levava de seguir os cristãos, meio que sem motivo, e passou a seguir o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então aqui se diz: no caminho temos experiências transformadoras, e é no caminho que também ajudamos as pessoas. Não bastasse tudo isso que ele compartilhou conosco, ele nos traz aqui aquele momento da cruz, onde os soldados estavam pregando Jesus, toda aquela agonia que ele vinha sofrendo, e ainda assim ele se virou e numa oração ao Pai ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é dentro desse nível de maturidade que o Tiago diz aqui que nós precisamos chegar, para que no meio da trilha da nossa vida, a vida dos outros importe tanto quanto a nossa. Uma das coisas que eu achei muito interessante que o autor nos contou aqui neste livro é que ele já tinha tido outros trabalhos que o projetaram a ganhar dinheiro e exercer essa tal felicidade que a gente tanto fala, só que não era o propósito dele. Então ele falou que nem tudo foi para frente assim como ele imaginava e se sentia confiante e feliz naquilo, porque definitivamente ainda não era o propósito dele. Quando ele encontrou o propósito dele, essa transformação de vida, foi que ele sentiu realmente que ele havia ali descoberto o seu destino. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Espero que você também descubra qual é o teu propósito, que você seja ainda mais feliz nessa vida, não só pelo aquilo que você tem ou possui, mas por aquilo que você é, definitivamente, e que eu tenha contribuído também com esse estudo para que você encontre realmente também o seu propósito. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. Um super abraço e até mais. Tchau!